Hola, amados. Soy Carmen Henneman y nuestro video de hoy hablará sobre lo que yo creo ser el más grande desafío que podemos enfrentar en nuestras vidas y que es el desafío que yo llamo de confrontación o de confrontarnos a nosotros mismos o aquel momento en que tú o yo personalmente tenemos que confrontarnos con situaciones que nem sequer imaginávamos. Bien, entonces al tópico de hoy yo llamaré de confrontación. Y antes de empezar, quiero decirte que este video de hoy es solamente una introducción a este importante tópico. ¿Por quê? Porque esse tópico me traz muitíssimos detalhes e muito profundos, por isso não será possível fazer todo hoje. Vamos basá-lo em um texto breve, porém, pero muito amplo, e por isso, depois desse vídeo de hoje, tendríamos 3 partes sobre o mesmo tema, como uma pequena série, parte 1, 2 e 3. Bien, sendo que nuestro tema es confrontación o autoconfrontación, como podemos algunas veces leer o escuchar por ahí, yo pregunto, ¿qué entenderíamos sobre este tópico? ¿Cómo será que podemos definir la palabra confrontación? ¿Será que hay o ya tenemos en nuestras vidas alguna experiencia personal de autoconfrontación que nos puede ayudar a entender el contexto de esta palabra? Bien, en este caso especificamente, neste dia de hoje, para este video, se trata de um momento muito especial que ocorreu entre Jesus e um de seus discípulos, neste caso, Pedro. ¿Recuerdas aquelas conversações íntimas de autoconfrontação que às vezes enfrentamos quando certas questões parecem hasta desnudar-nos, deixar-nos desnudos, sem dar-nos uma salida sequer para escapar de nós mesmos? É exatamente sobre isto que hablaremos hoje. E para fundamentar toda essa discussão, eu vou usar o texto de Juan 21, de 15 a 17, pero como o texto é muito largo, eu hoje dia, por ser uma introdução, só usarei o versículo 15, porque o versículo 15 traz aqui todas as claves principais para essa discussão que tendremos em 3 vídeos mais. Bien, esse texto inicialmente está en el griego original del Nuevo Testamento. Este es el idioma original de todo el Nuevo Testamento y especialmente el griego koiné, que es el griego más simple, más popular y más fácil de se entender. Leemos assim, entonces, Juan 21, solamente el versículo 15. Rote eristesan legeito Simone Petro ho Jesus. Simon Ioanno. Agapasme pleon tuton, e aqui temos uma pergunta, ponto e coma. Agapasme pleon tuton, lege auto. Nai kyrie, suoidas rote filose, lege auto, posketa arnia mu. Então, este versículo é muito profundo e muito completo. Estou segura que tu sabes este versículo de memória, pero antes de passar a representação ou tradução em espanhol, me gostaria de enfatizar 3 coisas importantes. Não vou explicar porque vamos trabalhar com esse texto em nos próximos 3 vídeos, pero eu só quero mencionar porque são as partes mais importantes desse versículo 15. A primeira coisa é o que refere à primeira pergunta de Jesus para Pedro. Jesus perguntou, Pedro, tu me amas? Essa é a pergunta que possivelmente tu já conheces. Pero interessante que quando Jesus perguntou isto a Pedro, ele usou aqui em sua pergunta a palavra que indica ou que apunta à categoria de amor mais alta, mais perfeita e mais completa que há, que é o amor agape. Vê que agapaz está conjugado porque Jesus está falando com alguém, não é a forma infinitiva del verbo,
Então, vemos que a raiz aqui vem de agape, que é amor perfeito, o amor de Deus. Então, quando Jesus perguntou a Pedro, ele usou a palavra mais alta, dando-me a entender que a demanda expressa aqui dentro desta característica ou desta categoria de amor é também muito elevada. Jesus estava perguntando, Pedro, tu me amas com um amor perfeito, porque agape, recuerda, é o amor perfeito, e por ser perfeito, solo se refere a Deus. Não pode referir-se a nós, porque não somos nada perfeito, e muito menos lo que sentimos. Então, Jesus usou aqui o amor agape, amor perfeito, para perguntar a um homem como Pedro, lleno de falhas, como nós. Assim que dijo ele, tu me amas com amor perfeito. E para aumentar a situação, aqui adelante, Jesus dijo, pleon, tuton. Esta palavra pleon, em grego, aqui nesse texto, é muito importante, porque pleon, literalmente, significa mais ou muito mais. Estou segura que tu te acuerdas quando leíste em espanhol esse versículo. Esse versículo em espanhol diz mais ou menos, tu me amas muito mais que estos, ou tu me amas mais que todos estos. Esse é o contexto em espanhol. Aqui Jesus dijo, me amas com amor perfeito, muito mais que estos, ou muito mais que todos estos. Esse tuto, é a palavra tuto que refere a estos, se refere a um grupo de pessoas, porque está em plural, que possivelmente não estava muito lejos de onde ele estava falando com Pedro. Por isso, imagino eu que Jesus dijo, me amas com amor perfeito, muito mais que estes que estão aqui, ou estes que estão bem aí. Ou seja, era um grupo que possivelmente estava cerca, talvez, os outros discípulos. E ele, então, lançou sobre Pedro uma pergunta muitíssimo alta, de altíssima expectativa, de muitíssimo alto argumento, porque usou a palavra mais alta para referir-se ao amor. Agapás-me, pleontuto, me amas ou amas a mim, muito mais, ou muito mais abundantemente, porque pleon aqui, muito mais, ou simplesmente mais que estes, ou muito mais que estes, e também está associado à palavra muito mais abundantemente, muito mais profundamente, muito mais altamente, muito mais completamente que todos estes. Esta é a primeira parte. Agapás-me, amor perfeito, pleon, muito mais, traindo uma espécie de aumentativo aquele sentimento que Pedro deveria confessar por Jesus. A terceira coisa que veio é a resposta de Pedro. Veja bem, em grego há por lo menos 4 términos principais que definem a palavra amor. A primeira é agape, que é amor perfeito de Deus. A segunda é amor filia, que é amor fraternal ou amor de pessoas, que é totalmente, digamos, imperfeito, limitado. Não é o amor perfeito como agape. O terceiro é o estorgue, que é o amor de família, amor entre padres e hijos e vice-versa. E o quarto é o amor eros, que é o amor sexual, pero essa quarta categoria não está aqui em nossa discussão. Assim que dentro desta conversação, em todos os 3 versículos que vimos aqui, del 15 a 17, a conversação se dá entre agape, que é o amor perfeito, e filia, que é o amor humano ou imperfeito, amor fraternal. Assim que Jesus perguntou a Pedro, me amas com amor perfeito? Aqui, quando Pedro respondeu esta primeira pergunta, ele disse, sim, Senhor, nai Kyrie, sim, Senhor, su oidas rote filose. Tu sabes que amo a ti, ou mirando ao revés, te amo. O caso é que filó vem de filia, que também habla de filéu. O amor humano, o amor fraternal, o amor de pessoas, totalmente imperfeito, totalmente limitado. Jesus perguntou com a primeira categoria e Pedro usou a segunda para responder-lhe.
Isso está bem claro aqui. E isto é algo que não podemos ver em nossas Bíblias em nenhuma outra língua, porque em nosso idioma simplifica a compreensão de los textos, possivelmente para ajudar-nos, então não menciona esta diferença. E isto é exatamente o que vamos tratar de discutir nesses próximos 3 vídeos. Então, a primeira observação, Jesus usou a primeira e mais alta categoria de amor para perguntar a Pedro se ele o amava. A segunda é a palavra pleon, que traz o aumentativo ou uma maior expectativa de Jesus em sua pergunta. A terceira é o amor que Pedro usou para responder a Jesus. Jesus dijo, agapasme, e ele dijo, sim, Senhor, hote filose. Eu te amo ou amo a ti. So, filéu, a segunda categoria. E a outra categoria, e a outra observação que quero fazer, que vamos estar discutindo nos próximos vídeos, é a parte final desta conversação no versículo 15. Depois que Pedro dijo, nai Kyrie, suoidas hote filose, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus dijo, lege autor, dijo ele, ou dijo Jesus, bosqueta arniamu, apacenta mis cordeiros. Então, nesta parte, vamos parar-nos um pouquinho, vamos detener-nos em nos próximos vídeos, porque vamos tratar juntos de entender que é bosque. Bosque é literalmente, nesse texto, apacenta. Lá está los, que é uma palavra neutra, pode ser los ou las. Neste caso, para o espanhol, se traduz como los, arnia, cordeiros, cordeiros míos ou mis cordeiros. Algumas versões dizem que bosque é pastoreia e também dizem que arnia é oveja ou ovejas. Então, o caso é que vamos ver qual é a diferença entre apacentar e pastorear. Porque nessa primeira resposta de Jesus, depois que Pedro disse, eu te amo, sim, Senhor, tu sabes que te amo, Jesus disse, então, apacenta mis cordeiros. E na próxima vez que Pedro responde, sim, eu te amo, Jesus disse, pastoreia mis ovelhas. E assim ele segue cambiando. Então, qual é a diferença entre pastorear e apacentar? Además, qual é a diferença entre ovelhas e cordeiros? Quando falamos de ministério, quem são as ovelhas? Quem são os cordeiros? Como deve cada um de esses grupos de ovelhas e cordeiros serem tratados dentro de uma igreja? Quais são as diferenças principais entre eles? Quais são as diferenças, por exemplo, de madurez, de consistência, de permanência, de fé, inclusive? Como será que se dá o crescimento de um e de outro para que Jesus os mencionara separadamente? Por que ele não colocou todo junto e disse, por exemplo, pastoreia esta congregação, cuida desta igreja, vá todo junto ali, pero ele separou. Primeiro dijo, apacenta mis cordeiros, e depois pastoreia mis ovejas. Por um lado está el apacentar, por outro el pastorear. Por um lado estão os cordeiros, por outro estão as ovejas. Então, qual é a diferença entre pastorear e apacentar? Qual é a diferença entre ovejas e cordeiros? Vamos estar vendo isso em los próximos vídeos. Aqui trago o mesmo texto traduzido a espanhol que diz, quando hubieran comido, comido é a palavra eristesan, quando hubieran comido, Jesus dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Aquí está a palavra pleon. Me amas é agapasme, right? Certo? O que estamos vendo aqui. Más que estos, más que é o pleo, estos tuton. Então, aqui está em espanhol exatamente a intensidade da pergunta que ele hizo antes da palavra pleon. E então, ele respondeu, Pedro, neste caso, respondeu, sim, Senhor, nai Kyrie, tu sabes que te amo. Tu oidas hote filose, tu sabes que te amo. Ele lhe dijo,
Lega e autor, referindo-se agora a Jesus, apacenta mis cordeiros, vos que está arníamo. Então, novamente, hermanos, em los próximos 3 vídeos, vamos estar vendo qual é a diferença entre apacentar e pastorear cordeiros e ovelhas. Además, porque Jesus perguntou a Pedro usando o agape, que é o mais alto nível de amor, e porque Pedro lhe contestou com a segunda categoria, que é o filéu. E vamos ver que aprendemos de tudo isso. Mientras isto, tu vas lendo esse texto em espanhol e estudia-lo. Então, aqui temos 3 partes principais. Uma é a pergunta central, que é a que tu já conheces. Pedro, ¿tú me amas más que estos? Aquí está la intensidad del texto. Más, algunas versiones dicen mucho más que estos. Y en griego, simoioano, agapasme, pleo, tuto. Me gusta mucho esta palabra y vamos a estar hablando de ella durante todo el tiempo. Esta es la pregunta central. En ella vamos a discutir esses 3 vídeos que vienen a partir de la próxima semana. A segunda parte são as perguntas de análise. E meu argumento aqui é porque Jesus lhe perguntou o mesmo a la mesma pessoa 3 vezes. Porque Jesus perguntou ao mesmo Pedro, tu me amas, tu me amas, tu me amas. Aún sabendo que Pedro parece que não estava aí em la mesma conexão, Jesus seguiu insistindo. Minha pergunta é, por que será que Jesus perguntou a mesma coisa a la mesma pessoa 3 vezes? Porque se Jesus houvera perguntado 3 vezes a mesma pergunta a 3 pessoas diferentes, haria mais sentido. Pero não, ele insistiu com a mesma pessoa. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. Não entendemos hasta que entramos ao original e vemos qual era o problema ali com as respostas de Pedro. Então, porque Jesus lhe perguntou o mesmo a la mesma pessoa 3 vezes. O que significa cada pergunta? Ou seja, aqui queria Jesus que Pedro se dera conta em cada uma de suas perguntas. E uma de minhas respostas é, depende do término referente ao amor que Jesus usou em cada um de eles, em cada uma delas perguntas. Por exemplo, como já dije, há por lo menos 4 tipos de palavras que definem amor em grego. A primeira é agape, que se refiere ao amor perfeito o amor de Deus. La segunda es filia, que se refiere al amor fraternal o amor de hermanos. Terceiro, el estorgue, que se refere ao amor familiar de padres e hijos o hijos e padres. E o quarto é o amor eros, que é o amor sexual, aquele amor de desejos e paixões, pero o texto não está falando desta quarta parte, porque não estamos falando de casamento, nem de matrimônio, nem nada. Então, toda a conversação se dá entre agape e filia. Jesus usou a categoria mais alta, Pedro nunca pudo subir hasta allá e sempre contestou aqui na segunda categoria. Vamos entender por quê nos próximos vídeos. A segunda parte é perguntas complementares. As perguntas complementares referem àqueles términos que já te mencionei antes, que significam ovelhas e cordeiros nesse texto. E quais são as diferenças entre eles? Ou seja, em uma igreja, por exemplo, quem são as ovelhas e quem são os cordeiros? Quais são as diferenças que podemos detectar entre eles e, a partir de aí, como trabalhar com cada um desses grupos diferentes de pessoas? Também, que significa pastorear e apacentar. E, además, com quem relacionou Jesus cada uma dessas palavras. Jesus disse a Pedro, a primeira resposta, então apacenta mis cordeiros. Adelante, possivelmente na segunda, ele disse, pastoreia mis ovelhas. Qual é a diferença entre um e outro e com quem Jesus relacionou? Ou seja, aqui eu estou tratando de pensar quem pode pastorear e quem pode apacentar, com quem estão relacionadas estas palavras ou essas definições. Agora, uma coisa que vamos ver é que quando analisarmos a palavra pastorear, vamos também analisar a palavra pastor.
¿quién es un pastor? ¿O quién puede ser un pastor? ¿Será que cualquiera puede ser un pastor? ¿Será que basta solo estudiar teología para comenzar a pastorear? ¿Será que es realmente necesario tener un llamado para entonces ser un pastor? ¿Quién puede ser un pastor? Y sobre todo, ¿cuáles son las características principales que un pastor debe presentar para hacer un trabajo aceptable con el cuerpo de Cristo? Porque actualmente hay barbaridades sucedendo por todos los lados, provando-nos e mostrando-nos que muitos pastoreiam sem serem pastores. Então, as coisas realmente saem totalmente do controle. E afinal, quem sofrem são aqueles que creem e que congregam em tales lugares, ou em tales igrejas, ou com tales congregações. Veremos então quem é o pastor, recordando-nos que a Bíblia diz que o bom pastor incluso dá a vida por las ovejas. É claro que esse texto habla de Jesus, que morreu na cruz por nós como bom pastor. Sin embargo, a quem vamos imitar, irmãos, a não ser o mesmo Jesus? Então, se ele é o bom pastor, a ele devemos imitar, sem dúvida alguma. E na parte final da minha introdução, aqui les quero mostrar a parte do compromisso que Jesus trajo sobre Pedro. Vemos então que quando Jesus conversava com Pedro e lhe fazia estas perguntas, em cada uma das respostas que Pedro lhe dava, Jesus hizo o quê? Ele ordenou, chamou, convocou e comprometeu a Pedro para ser algo. Ou seja, ordenou, hablando de ordem. Cada vez que Pedro dizia assim, Senhor, eu te amo, então Jesus dizia, então apacenta mis cordeiros. Na segunda vez que Pedro disse, sim, Senhor, eu te amo, então pastoreia mis ovelhas. Ou seja, ele dava uma ordem a Pedro, ele dava uma ordem para ser algo. E uma ordem de Deus é algo que não se pode desobedecer, irmãos. Agora, interessante é que muita gente pensa que só os pastores e apóstolos e evangelistas devem predicar a palavra, e não é assim. Porque a Bíblia nos menciona, incluso em Mateus, na parte final de Mateus, nos habla da grande comissão. Uma vez que chegamos aos pés de Cristo e somos novas criaturas, somos nós os chamados para predicar, para como digo, distribuir a palavra aonde quer que vayamos, começando em nossa casa, em meio a nossa família, nosso barrio, os vecinos, as pessoas que trabalham neste lugar onde trabalhamos, na escola, no outro lado da calle, de onde vivimos, aonde quer que estemos, é nosso dever predicar. E a Bíblia diz que quem crê e for bautizado será salvo, quem não crê será condenado. Pero não temos mais responsabilidades se aquela pessoa não crê e for condenado, porque nós obedecemos a esta ordenança. Então, o caso é que cada vez que Pedro contestava, Jesus dizia, haga isto e haga isto. Ora, veja bem, cada resposta que lhe dava, Jesus incluía um compromisso sobre Pedro. Assim que ele ordenou, depois chamou, porque uma vez que dizia, pastoreia mis ovejas, lá estava sendo um chamado, o mesmo que temos nós. Lo convocou, ou seja, lo trajo hacia sua presença, mostrou o que ele devia fazer e em cima lo sellou com o compromisso de ele mesmo, ou seja, um compromisso celestial. Por isso a Bíblia diz que o ministério, o chamado de Deus não se pode revogar, não se pode cancelar, não se pode abandonar, não se pode ignorar. A Bíblia diz que aquele que anelou ou desejou o episcopado, excelente coisa deseja. Tudo isso sobre o ministério. Ele também foi convocado, aunque Pedro tinha alguns problemitas sérios que depois vamos falar. Sin embargo, ele também foi convocado. E afinal, comprometido, porque Deus lo comprometeu. O Senhor Jesus trajo sobre ele esse sentido de compromisso mientras conversava com ele, ali em Juan, capítulo 21. E lo comprometeu para quê? Para que Pedro hiciera algo para ele. Por que será que Jesus esperava isso? Vejamos bem uma coisa, irmãos. Se nós amamos a Deus, sempre vamos querer fazer algo para agradá-lo. Possivelmente esta foi uma das intenções de Jesus. Por quê? Porque Jesus
comprometeu e convocou, llamó e ordenou a Pedro para hacer algo cada vez que Pedro lhe dava uma resposta. ¿Por quê? ¿Qué significado tiene esto? ¿O qué significa esto? Vamos descobrirlo juntos en los próximos 3 videos. Mi conclusión personal para esta introducción es otra vez regresar a la pregunta central. Pedro, ¿tú me amas más que todos estos? Y el griego original, otra vez que tú ya conoces, Simón Ioanno, agapasme, pleon, más o mucho más. Tuto, y estos o que estos otros, como dizem em uma outra versão. E eu quisiera dizer uma coisa, tu sabes que tu puedes, se deseas ter esse tipo de experiência, tu puedes por um momento cambiar a palavra Pedro e colocar tu nome. Se eu coloco meu nome, por exemplo, eu diria, Carmen, tu me amas mais que estos? Que diria eu? Que será que eu contestaria? Talvez eu diria, bueno, Senhor, eu não havia pensado neste assunto. Dá-me uns dias para pensar, depois eu vou com a resposta. Quem sabe esta seria uma das nossas respostas. Ou outra pessoa diria, bueno, eu nunca pensei neste assunto, vou empezar a pensá-lo agora mesmo. Outros diriam tão rápido quanto Pedro, sim, Senhor, tu sabes que te amo. A coisa é, podes colocar tu nome. E então lee como se esta pergunta fuera para ti. José, ¿tú me amas? Marta, ¿tú me amas? Francisco, ¿tú me amas? E colocas tu nome aí e haces esta pergunta a ti mesma. E como se trata da palavra de Deus, certamente algo vai ocorrer em tu coração. Depois que tu cambiares tu nome, pergunto, qual seria tu resposta? Se tu nome está aqui e se Jesus te está fazendo esta pergunta, qual seria a tua resposta? Terceiro argumento, que tipo de amor tu usarias para contestar a Jesus esta pergunta? Pedro usou o amor filia ou o amor filéu, é o amor humano, imperfeito, falhos, limitado, lleno de imperfeições. Apesar de que Jesus usou o agape e Pedro sabia muito bem, porque falavam a mesma língua, ele preferiu usar a segunda categoria. Qual seria a tua categoria de amor? Se Jesus te pergunta isto aqui, se ele te pergunta. E o quarto argumento sobre esta pergunta é: depois de fazer tudo isso, depois de cambiar tu nome, depois de fazer esta pergunta para ti mesmo, depois de decidir com que tipo de amor contestas ao Senhor Jesus, como te vês a ti mesmo dentro de todo este contexto? Te adaptas bem? Te vês identificado? Compreendes todas as coisas? Te sientes confortável? Tienes paz? Como será que tu te vês neste contexto? Isso é algo importante. Bem, estas e outras perguntas serão respondidas em la primeira, em la segunda e hasta em la terceira parte desta discussão, porque hoje estamos solamente em uma simples introdução. Ok? Então, espero ver-te. Mientras isto, estude profundamente Juan capítulo 21, especialmente de los versículos 15 a 17, e nos veremos pronto. Te veo entonces allá nuevamente para aprender juntos sobre qué quiere enseñarnos Dios con toda esta discusión bíblica. Amén. Te veo entonces. Bye bye.